olá todo especial para você que está aqui acompanhando um programa Igreja Presente pela Rede Século XXI. E já estamos vivendo a Quaresma? Posso falar assim? Estamos vivendo a Quaresma. Aqui na Arquidiocese de São Paulo, com Dom Odilo Peluchere, que é arcebispo dessa arquidiocese, nosso cardeal, que está sempre disposto a nos ensinar, a falar, né? A nos corrigir, a educar. Isso é muito importante para nós que somos cristãos católicos, para cada vez mais irmos conhecendo a nossa igreja, nos dedicando à nossa igreja, para que a vida seja sempre melhor, não é? Dom Odilo, muito obrigado por nos receber aqui mais uma vez. Pois não, com prazer, é bom estar com vocês para dialogar, né? A igreja presente nesse tempo, presente no meio dessas circunstâncias que vivemos. Dentro da Quaresma, dentro de uma campanha da fraternidade que eu já vou adiantando, que as pessoas já sabem que é ecumênica, onde outras igrejas estão participando conosco, temas não faltam para o dia de hoje, mas eu gostaria que o senhor começasse, Dom Odilo, falando para nós sobre a Quaresma. Esse início de Quaresma, nós vamos lembrando desde a quarta-feira de cinzas até esse domingo. A Quaresma é o tempo que nos prepara para a Páscoa. Não se deve olhar a Quaresma como um tempo fechado sobre si. Quaresma existe em função da Páscoa, como tempo de preparação. Até interessante, na liturgia da quarta-feira de cinzas, que é o primeiro dia da Quaresma, quarta-feira de cinzas, já aparece imediatamente essa referência à Páscoa. Iniciamos hoje com esse rito da cinza, o nosso caminho de preparação para a Páscoa. Começa à tarde ou de manhã, Dom Odilo? Não, essa história que o povo coloca. Começa com a quarta-feira de cinzas, portanto, todo dia. É o dia inteiro, né? O dia inteiro já começa. O rito da imposição das cinzas pode acontecer de tarde, ou à tarde ou à noite, mas acontece também de manhã. Portanto, a quarta-feira de cinzas, desde o primeiro instante, já é Quaresma. É dia de jejum? Dia de jejum e abstinência de carnes como forma de penitência. E a Quaresma inclui, né, os atos de penitência como exercícios de conversão, como exercícios de tomada de consciência da nossa condição. Não só de pão vive o homem. Então, o exercício do jejum, da penitência, né, nos faz lembrar isso. Não só o alimento é importante. Ele é importante, mas ainda mais importante que o pão para o corpo é o pão para a vida, para a vida eterna. Então, a Quaresma é um tempo de penitência, mas não para a gente se machucar, para a gente se, digamos assim, autoflagelar. Não, é um tempo de penitência para a gente cair na conta e buscar aquilo que vai além. Procurar os valores da vida eterna, da vida sobrenatural. O que estou fazendo? Para onde estou orientando a minha vida? Quaresma, penitência, tudo isso está relacionado justamente com a Páscoa que nos apresenta Jesus ressuscitado, Redentor, Salvador, né? Jesus que nos une a Deus. Este é o grande objetivo da nossa vida. Eu perguntei isso, Dom Odilo, porque eu já ouvi dizer tanto por aí assim que a Quaresma não se deve mais se preservar, que não deve mais fazer o jejum, que os tempos mudaram, que os dias mudaram. A gente escuta tanto isso aí fora, Dom Odilo. O senhor escuta isso também? Eu escuto, mas... O que a gente diz? Eu acho que precisa retomar a compreensão do significado das coisas, né? Hoje precisamos continuar a fazer a Quaresma e os ritos da Quaresma, as ações da Quaresma, porque também hoje precisamos de conversão, também hoje precisamos cair na conta de que nós somos pecadores, né? Que nós não nos bastamos a nós mesmos, precisamos buscar algo mais além de nós, né? Portanto, buscar a Deus em primeiro lugar é convertei-vos e crede no Evangelho. Esta foi a palavra da quarta-feira de cinzas. Hoje precisa sim, não é coisa do passado não, hoje também. Talvez precisamos fazer novas tomadas de consciência, mas o fato está aí, precisamos sim. Cuidado com os pobres também. Imagina. E aí eu quero recordar brevemente quais são as três grandes ações, que não são ações únicas, são campos de ação que a Quaresma nos apresenta para nos exercitarmos, os exercícios da Quaresma. O jejum, a esmola e a oração. Então, o jejum para dizer toda forma de penitência, justamente como busca do que é mais importante, né?
busca não só do imediato, não só do que enche as mãos, o bolso, o estômago, né, que satisfaz agora a nossa vida, mas procurar realmente aquilo que dá satisfação, sentido pleno à nossa vida. Segundo, isso é o jejum com penitência, todas as ações de penitência. A esmola para dizer todas as formas de caridade, né? De misericórdia, e as obras de misericórdia, as obras de justiça, que também são obras de misericórdia. O Papa diz, justiça e misericórdia não se contrapõem, né? A justiça é a primeira obra de misericórdia, né? E a misericórdia ainda vai além da justiça. Então, a esmola para dizer toda a forma de caridade, de solidariedade, de justiça. Jejum, esmola e oração. A oração, então, toda forma de busca direta de Deus mediante a oração, a palavra de Deus ouvida, acolhida, posta em prática, a celebração, a busca de Deus, enfim. Então, esse conjunto de ações representado por essas 3 palavras resumem, digamos assim, todos os exercícios recomendados e propostos pela Igreja durante o tempo da Quaresma. O senhor me lembrou a segunda ação, é claro que tem o jejum, tem a oração, mas o senhor está falando da esmola, da caridade. Isso vai muito de encontro com a nossa campanha da fraternidade desse ano, do Odilo, que vem falar para nós da importância do saneamento básico, a importância do cuidado com a água, da nossa casa comum, do nosso planeta, do meio ambiente, do nosso Brasil. Isso a gente vai percebendo como a campanha da fraternidade vai de encontro a esses temas importantes para o nosso Brasil e com o povo brasileiro. Bem, nós estamos na campanha de fraternidade novamente, todos os anos, na Quaresma. Aqui no Brasil nós fazemos a campanha da fraternidade com um tema próprio. Será que isso não atrapalha a Quaresma? Alguns até perguntam, tira a atenção da Quaresma? Bem, a gente tem que cuidar para que isso não substitua a Quaresma. A Quaresma integra a campanha da fraternidade, mas a campanha da fraternidade não esgota a Quaresma. A Quaresma é mais do que a campanha da fraternidade. Então, a campanha da fraternidade é uma ação na Quaresma, ação mais voltada justamente para a caridade, né, e a justiça. Neste ano, a campanha da fraternidade é ecumênica, realizada junto com as igrejas ecumênicas, né, no Brasil, e que estão no Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. São umas 6, 7 igrejas cristãs, né, que estão no Conselho Nacional de Igrejas, junto com a Igreja Católica. Então, a CNBB e a Igreja Católica realizam neste ano a campanha junto com as outras 6, 7 igrejas ecumênicas do Brasil. O tema é sempre a fraternidade, né? Mas a fraternidade realizada especificamente em que âmbito? O tema específico, então, é casa comum, responsabilidade de todos. E a casa comum, entendendo que é o ambiente, o mundo, né, nossa casa comum, responsabilidade de todos, todos devem participar do cuidado dessa casa comum. Mas no que especificamente? Então, o saneamento básico é a proposta concreta do cuidado da casa comum. Mas o que é o saneamento básico? Muitas pessoas talvez se perguntem, mas como? Isso é coisa da prefeitura, isso é coisa do Estado que tem que fazer o saneamento básico. Sim, mas de todos nós. Aí começa a questão. E aí a gente lembra a encíclica do Papa Francisco, né? Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum. A campanha da fraternidade, no fundo, se inspira nessas palavras do Papa, sobre o cuidado da casa comum. O mundo é nossa casa comum, o ambiente é nossa casa comum, onde vivemos. Então pense lá, sua cidade, sua comunidade local, seu estado, é sua casa comum. Comum como? Você está com muita gente nessa casa comum e todos juntos devem cuidar para que essa casa continue sendo boa para todos, sadia, saneamento básico. Saneamento fala justamente de sanear, de limpar, de curar aquilo que está sujo, está doente, o ambiente muitas vezes está estragado, precisa sanear, né? Sarar, sanear vem de sarar, né? Tornar são, sadio.
Então, olha, os rios, os riachos, os córregos, as ruas, né? As lagoas, as baías, né? As praias, né? Do seu lugar estão sadias, estão saneadas. Se estão sujas, quem é que está sujando? Será que são os anjos ou são os ETs que estão sujando, né? Que estão tornando menos sadio o ambiente, a casa comum? Então, nós é que estamos complicando o ambiente da nossa casa comum, descuidando e tornando o ambiente pouco saudável. E por isso a igreja coloca esse evangelho no primeiro domingo para a gente cair na conta. Espera aí, eu na minha vida estou caindo nessas tentações, eu estou submetendo o caminho da minha vida ao domínio do diabo, do tentador, ou estou ouvindo Deus e submetendo a minha vida a Deus? Essa é a questão posta. Esta é a grande questão posta neste Evangelho, as tentações e também na Quaresma. Aliás, posta na vida da gente inteira. Sim. Então, uma bênção para todos nós, Ângelo. Que Deus abençoe a todos, boa Quaresma, muitos frutos e não esqueçamos de viver a misericórdia durante esse tempo da Quaresma, de acolher a misericórdia, de ir ao encontro da misericórdia de Deus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.